Oi, gente, tudo bem? Bom, voltei aqui porque eu falei mais cedo que conversaria com o pessoal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a retomada do concurso público. Vou explicar a questão toda, né? Os concursos estão voltando a aquecer, saíram notícias do concurso do Senado, a gente teve um edital agora da Defensoria Pública do DF, e os órgãos estão começando a se pronunciar. À medida que o segundo semestre se aproxima, todo mundo começa a se pronunciar sobre a sua situação. E no Brasil tem tido realmente essa dinâmica, né? O primeiro semestre, se você pegar de 2017 para cá, o primeiro semestre ele é mais apagado mesmo para o concurso. Isso eu estou falando depende de pandemia, tá, gente? Ele é um pouco mais apagado mesmo para o concurso. E depois você tem, a partir do segundo semestre, em agosto, a administração pública começa a sentir os abalos, né, da falta de servidores, e eles começam a se preocupar de fato com o que vão fazer. Bom, vou falar por que eu estou fazendo essa live. Alguém publicou uma matéria, a Carla Garbola publicou uma matéria sobre a questão do contingenciamento de todos os cargos vagos, né? São 341 cargos do Tribunal de Justiça. E eu vi algumas pessoas comentando, falando que não tinham entendido a mensagem, se ia ter concurso, se não ia ter concurso. Então, a gente, professor de português, interpretação, tem que ajudar os alunos. E, lógico, que também troquei umas ideias com alguns colegas que são da área, estão dentro do TJ, para trazer aqui uma luz extra oficial para você e toda a nossa experiência para ajudar você a juntar as opiniões e saber qual o direcionamento que você vai dar exatamente ao seu estudo. Bom, primeiro, o Rio tem uma situação fiscal, não é, em que o tribunal se coloca dentro da situação, embora o tribunal não esteja exatamente ligado aí ao executivo de fato, mas se coloca dentro dessa situação. Mas a questão toda, não é, o Tribunal de Justiça do Rio tem trabalhado praticamente com servidor por serventia por conta do processo da pandemia, tá, do novo coronavírus. E o que me pareceu nesse contexto todo é que, conforme uma gravação que o próprio presidente do tribunal tinha feito em abril, eles pretendem, sim, daqui a um tempo, quando chegasse a chamada quarta fase, né, dessa pandemia, que são as chamadas fases de abertura, retomar o concurso público, inclusive com a abertura de novas inscrições. Então, é o que eles têm. Mas existe a questão do contingenciamento, que dura até 2023, em função da situação fiscal também, ou seja, as 341 vagas estão contingenciadas. Bom, eu vou falar de mim, se eu estiver estudando para esse concurso público, que rumos eu daria minha vida a esta altura do campeonato. Primeiro, o concurso está parado, ele não foi extinto. A gente tem que levar essas coisas muito a sério quando a gente está se preparando e tentar entender o significado das palavras. O tribunal não optou por extinguir o concurso, porque o tribunal não vai poder fazer isso, tá? Não agora, eles não tem como fazer isso dessa forma. Primeiro porque, se você olhar os números de 2019, né, em 2019, quando se... 2019, 2018, agora não vou lembrar, mas eu sei direitinho os números. Quando se falava em fazer o concurso, quando o presidente do tribunal optou pelo concurso público, ele falava sobre um número de aposentados que já tinha acontecido em determinado período, ele já tinha perdido 600 servidores para aposentadoria. Então, quando ele lançou, ele falou, olha, nós já temos 600 aposentados, já estavam aposentados. Então, o que aconteceu? Se lançou o concurso. Se você olhar no seu edital, o seu concurso é o quê? É um tantinho de vaga mais cadastro de reserva, como sempre tem sido assim. O que se está se contingenciando em função da contenção de gastos são as 341 vagas. Ainda existem pessoas que vão aposentar. Essas vagas de novos aposentados não entrou na contagem. Então, o que acontece? Eu estou falando desses números porque vocês têm que se cercar de números. Toda vez que vocês vão, eu falei para o pessoal do Senado, vou falar para vocês. Todas as vezes que vocês vão fazer concurso, vocês têm que se cercar de números. A justiça precisa de servidor. Ela pode segurar um tempo, mas ela vai ter que fazer o concurso, não tem como. Então, se você se dedicou até agora, eu te aconselho, continue onde você está. Sabe por quê? Primeiro, pela tradição do TJ. Né? O TJ pode demorar, mas chama. A gente sabe que chama. O TJ Rio é um dos tribunais de justiça que mais nomeiam no país, a gente sabe. Não é igual o TJ Minas, que é aquela choradeira. Quando o pessoal do TJ Minas vem falar comigo, eu falo, meu filho, não, né, eu te consolo. Por quê? Porque é outra história. Mas o TJ Rio chama, né? A gente sabe, a gente demora, mas nomeia. Só no ano passado, quer dizer,
No ano passado, os caras nomearam, até onde eu pude acompanhar, houve mais nomeações, eles nomearam cerca de 160 e poucos servidores do concurso ainda de 2014. Né? Acho que foram, somando tudo, se eu não estou enganado, foram uns 800 e poucos servidores que foram chamados a ocupar a sua vaga. Então, bem ou mal, eu sempre digo, é um concurso que a gente faz um depósito. Quando alguma coisa está contingenciada, você estuda e faz um depósito. Então, a primeira dica que eu te dou para você seguir os seus estudos, porque o presidente não falou que não vai ter o concurso. Ele não só falou que vai ter o concurso, como falou que vai ter o quê? Novas inscrições. A única notícia ruim para quem já vem estudando é o porquê abrir novas inscrições. Eu também acho um pouco de exagero, né? Eu deveria achar bom como professora, mas eu me coloco muito no lugar de quem faz concurso. Se já houve uma programação, eu já venho me preparando para que abrir as portas mais uma vez. Mas tem uma explicação, tá? E a culpa é de vocês mesmos. Eu vou explicar o que foi. Por exemplo, no ano passado, quando resolveram chamar mais servidores às pressas, porque o presidente viu que não tinham servidores, né, suficiente ali para a demanda, o dia a dia do tribunal, o que aconteceu, gente? 64 servidores, os analistas em peso não foram, porque já, na verdade, já foram chamados para outros lugares, eles não quiseram ocupar aquelas vagas. Né? A maioria acabou fazendo Tribunal Regional Federal ou outro tipo de concurso. Foi muita gente, salvo engano, para o TRF da quarta, se eu não estou enganada. Tá bom? Então, eu fiz uma live do Senado, tá, Daiane? Já tá antes dessa aqui, eu fiz hoje mesmo, só para você acompanhar. Então, chama a sua atenção para este detalhe. Para você não deixar de fazer, porque se fosse, eu falo de coração. Tem determinadas áreas que eu não gosto, eu falo, meus colegas brigam comigo e falam, poxa, assim você desanima o público. Eu falo, gente, tem coisa que é ruim mesmo. Né? Eu falo, não vai para isso, não. O cara fala, vou fazer um concurso do Banco do Brasil. Pode chamar? Pode. Mas vai trabalhar. Não é porque você vai trabalhar muito, que trabalhar muito não mata ninguém, né? É a área. A área é danada. Então, gente, não fiquem assim. Mas será que, igual me perguntaram, o concurso vai ser cancelado? Se o concurso tivesse em vias de ser cancelado, o presidente não falaria sobre contingenciamento, ele falaria, não vamos mais fazer o concurso. Simples assim. Quando ele fala de contingenciamento, ele fala o quê? O concurso pode acontecer, nós não vamos nomear agora. Então, aí eu vou explicar. Se eu já venho estudando até aqui, eu não deixo de fazer o concurso. Eu, Júnior, não deixaria. O concurso vai acontecer este ano 2020? Eu, sinceramente falando, acho que não. Por quê? Não é só o TJ Rio. Eu acho que é concurso nenhum. Mas o DEPEN está marcado e o CESP até falou que vai tomar todas as medidas. Mentira. Na hora, eu acho muito difícil. Por quê? As escolas estão voltando, basta o primeiro aluno na escola pegar Covid para fechar tudo de novo. E vai ser assim mesmo que vai acontecer. Infelizmente, assim. Aliás, se eu tivesse filho, eu não mandaria para a escola. Porque ano perdido é tapar buraco. Assim, eu colocaria um espelho na cara da sinceridade e falaria não. Agora, quem já vem estudando para o TJ, eu não deixaria de fazer a prova primeiro pelo esforço despendido. O pessoal não está estudando, isso é muito bom. Né? Quando todo mundo quando a maioria joga toalha, é o melhor momento porque as notas caem. Então, guarda para você. Agora, vamos supor, eu vou começar agora, vou me inscrever no concurso agora. Menino, você vai se inscrever no TJ agora? Não, eu não me inscreveria, por quê? Porque só você vai demandar um esforço, a menos que você não tenha pressa. Não, então eu vou me inscrever agora, porque eu não ligo de ser nomeado a partir de 2023, não tem problema nenhum com isso. Maravilha, não tem problema nenhum. Tá? Mas quem já estudou, gente, não joguem a toalha, porque pode ser a vez de vocês. Tá? Muita gente vai fazer esse movimento, vai fazer um movimento de ré. Isso quando a gente fala para vocês, olha, eu tenho 20 anos de estrada com concurso público. Eu já ouvi de tudo. Às vezes o concurso para, daqui a pouco o concurso volta e volta muito rápido. E as pessoas não vêm, meu Deus, eu parei. Ficou aquele meia dúzia de gato pingado estudando. E aí o pessoal foi embora. Então, isso aconteceu com alguns concursos, sim. Tá? Às vezes os caras param o processo. O de vocês, ele só está estacionado. Ele não parou, ele não foi cancelado. Não houve nenhum pronunciamento do TJ. Inclusive, o pronunciamento que houve é de abertura de novas vagas. Né? É abertura de novas inscrições. Então, eu, no lugar de vocês, faria. Primeiro, por causa disso. Segundo, pelo histórico de nomeações do TJ. Quando essa porteira abrir no TJ, né, pensem bem.
eu não deixaria de concorrer por isso, tá? Agora eu vou falar sobre o que você aproveita nesse meio tempo. Então vamos ver alguma dúvida aqui. Sim, o presidente vem. Ah, não, concordo, Fabiano. A gente tem substituição de presidentes. Só que, olha só, vou falar para você que talvez já venha estudando, tá? Você decorou toda aquela legislação específica do TJ, né? Vem estudando, estudando, estudando. Por que você não vai fazer a prova? Se a prova for marcada, não faz sentido. Por que você. Ah, mas eu já estudou muita coisa, já termino de estudar. Porque uma hora vai ter o concurso, não tem como não ter o concurso. Não tem como não ter o concurso. Vou falar para vocês. Vamos supor, olha, gente, é só a gente usar a cabeça. O presidente, de repente, olha que tem N coisas que eu poderia vir para aqui e falar para vocês: façam isso, façam aquilo, porque realmente tem outras coisas para fazer, né? O presidente, de repente, vamos supor que ele resolva, chega lá para setembro, vamos retomar o concurso. Aí retoma o concurso e faz aquela lambança de abrir novas vagas, né? Para aquelas pessoas que querem também fazer o concurso, que eu acho horrível, comercialmente é muito bom, horrível para quem está estudando. Mas ele deixou claro que faria isso. Então, ele chega lá e abre o processo. Ele abriu o processo, o que vai acontecer? Ah, a prova acontece em 2020. Gente, com essa contaminação, o Brasil não está conseguindo parar o número de mortes, o número de contaminação não acontece em 2020. É muito difícil, só por um milagre. Só se saísse a vacina agora e esse vírus fosse varrido. É muito difícil. Só para vocês terem noção, a própria UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio, falou que só volta depois da vacina. Então, só para vocês terem noção de como estão as coisas. E não tem como você fazer concurso público, deslocar pessoas usar meio de transporte, ficar numa sala fazendo prova. Como que você vai isolar as pessoas? É impossível. E o sistema online não funciona. O próprio Enem já foi adiado e também não vai acontecer em janeiro, do jeito que eles estão pensando que ia acontecer, vai ter que ser lá para frente e tal. Então, é isso que vai acontecer. O Brasil não está conseguindo conter essa curva. Então, eu faria o concurso primeiro, porque eu sei que ele vai acontecer. Segundo, porque se eu não tiver pressa, o problema é a nomeação, tá? Eu vou falar para as pessoas que não têm pressa. Olha, eu já estudei até aqui, né? Já tô ferrado mesmo, e aguentar mais 1 ano, 2 anos aí para ser chamado, ok. Porque, gente, a tradição dos concursos é chamar no médio e longo prazo. Só vocês olharem para o passado, peguem os números. Quem entra de primeira, aquelas 20 vagas que você vê para a cidade do Rio de Janeiro, ali para o analista sem especialidade, né? Aquelas 20 vagas ali são para aqueles primeirões, que vão entrar lá de cara e pronto. Agora, os outros são chamados, 2014 foi o último concurso, os caras foram chamados em 2019. Prática. Sinceramente, eu se fosse presidente do tribunal, eu nem gravaria essa besteira. Eu nem faria, olha, vamos retomar assim em breve. Pronto, eu não falaria absolutamente nada. Se vocês olharem os outros setores, né, as outras instituições públicas, não estão falando nada. Por quê? Porque tudo se faz no médio e longo prazo. O cara prorroga a validade daquilo ali, né, pelo tempo que a lei permite, e o que o cara faz? Ele vai chamar no longo e médio prazo. Então, é isso que acontece, né? E o TJ Rio, então, eu faria por conta disso, porque sempre foi assim. A novidade para vocês é uma pronunciação de pandemia de contingência de gastos, sinceramente falando. Mas o Brasil, quantas vezes, não é de hoje, saía matéria no Jornal Nacional, é bem incrível. O Jornal Nacional, quando queria matar a gente no concurso público, dava uma matéria falando assim: ano que vem não terá concurso público, né? Vão cortar, porque, gente, jornalista nem sempre é especialista naquele assunto. Os caras falam de economia, aí quando os economistas vêm, ficam assim, O cara fala de ciência política, os cientistas políticos vêm e falam, O cara fala de educação sem ter nenhum conhecimento a fundo de educação. O cara fala de concurso público sem entender de administração pública, sem entrevistar ninguém que entenda de administração pública. Aí eles falam, não vai ter concurso. Não vai ter concurso no outro ano. Tipo assim, 40 mil vagas liberadas no serviço público. Aí só faz aquilo para quê? Para tirar as pessoas da corrida. É claro que quem fica, não é bom para quem fica. Essa notícia é ótima para quem quer realmente ser servidor. A pessoa fica torcendo por uma notícia dessa. Vocês acham que um pronunciamento desse do presidente do tribunal já não fez muita gente sair da vaga do TJ? Eu tô rindo, gente, porque eu convivo com isso e eu tô vindo aqui gravar isso aqui porque já tem um monte de gente aqui falando, Júnior, acho que eu vou trocar meu curso pelo... até tem umas coisas engraçadas. Vou trocar meu curso pela defensoria. Eu falei, cara, vai lá para Brasília,
Tipo assim, o cara já está aqui no Sudeste e a Defensoria tem um número reduzido de nomeações, o TJ chama muito mais e o cara tá embarcando nessa. E aí eu falo, olha, analisa, estuda e tal. Aí quando você vê essa coisa toda, você tem essa loucura que acontece. Então, existem lugares que realmente eu falo para o aluno, olha, parta para outra, porque realmente não vai ser legal, não fique nessa expectativa, não é? Igual o pessoal andou falando do INSS aí, assim, sendo bem sincera, não, o INSS eles viram que deu para tapar o buraco, entendeu? Com a peneira e vão levar assim, né, o sol com a peneira e vão levar dessa forma, até porque as coisas são muito mecânicas, inclusive chamaram o pessoal que estava aposentado para trabalhar, então eles vão levar por um tempo, conseguiu reduzir aquela fila. Mas no caso do Tribunal de Justiça, não, é uma coisa muito localizada, são diversas especialidades naquele concurso público, né? A demanda do Rio de Janeiro é muito alta, a gente sabe disso, e as coisas, e o tribunal só está fazendo contingenciamento, gente, porque não tem. Está entrando pouco dinheiro no tribunal, os custos judiciais praticamente não estão chegando. Então, daqui a pouco, quando essa pandemia passar, vai ser um Deus nos acuda. Aí vocês vão ver a confusão que vai ser isso daí. Vai ser um edital atrás do outro. Já está começando. Vocês estão vendo que eu vim. Tinha muito tempo que eu não fazia live. Né? Por que eu vim fazer live? Ó, o Senado mexeu, o TJ está mexendo, né? Alguns tribunais de contas estão mexendo, o TCU está mexendo. Então, à medida que a coisa. Eles começam a fervilhar. É o segundo semestre. E a gente nem chegou a agosto. Hoje são 30 de julho. Né? Então, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, tá? O Bruno Dias me perguntou sobre concurso de Minas, quais previsões de retomadas. Bruno, deixa depois eu fazer uma live sobre isso. Mas, assim, Minas, assim, aí eu falo para você que eu gosto de falar a verdade. Minas é agarrado, tá, meu filho? Muito agarrado. Se tiver outra coisa na sua cabeça para fazer em Minas Gerais, você faça. Porque concurso aqui em Minas é agarrado, é da natureza, entendeu? É um estado enorme, um estado tranqueiro mesmo, joga na retranca em termos de concurso público. TCE do Rio. Tasso continua estudando, é o que eu falei. E o que está acontecendo? As áreas de controle estão todas concursando, todas. E algumas instituições não estão se pronunciando porque para elas é um jogo comum. Para elas, olha, o que não teve foi prova, mas o regime de contratações está seguindo o curso da temporalidade normal que eles sempre seguem, tá? Então, gente, não entrem. Eu vou. Não fique nessa novela, não. Baixa a cabeça, limpa a sua mesa e vai estudar, tá bom? Vai estudar porque o ano está passando muito rápido, muito rápido. E quando você se assustar, chegou a prova. Vai estudar porque TJ contrata, vai estudar porque pode ser demorado, mas tem vaga, tá certo? Tem vaga, só está contingenciada. Vocês vão lembrar dessa palavra quando o ex-ministro da Educação contingenciou o dinheiro das universidades. Todo mundo berrou, mesmo, porque realmente não dava para ficar sem dinheiro naquela época. Mas depois o dinheiro voltou. O que é contingenciar? Você tira, né? E depois tu devolve, tá? Uma outra situação. E não tem como o tribunal simplesmente consumir com essas vagas, né? São cargos criados por lei. Então, você não tem como. O que eu vou fazer com essas vagas? E eu preciso dar uma resposta. E fora, eu ainda vou falar, esse negócio da Covid, tá? Esse negócio da Covid vai dar muita lead. Vai dar muita questão na justiça. Então vai ter trabalho, meus queridos, vai ter muito trabalho. Vai ter que contratar juiz. E o CNJ, ainda por cima, lançou uma resolução falando exatamente sobre a qualidade da prestação de serviço público na justiça em relação ao número de serventuários dos tribunais de justiça no Brasil. Então, lançou exatamente tipo uma orientação de quanto, né, de um mínimo, para que a justiça pudesse funcionar com efetividade. Então, a gente naturalmente vai ter aí uma mexida muito importante. Eu não deixaria chegar naquele ponto, né, em que você tem 1000 concursos acontecendo e você não sabe para onde você vai dar tiro. Agora, vamos supor, vamos usar um pouquinho a cabeça para quem é muito ansioso. Professora, eu estou muito desesperado, eu estou desempregado, eu não vou conseguir esperar até 2023, não, porque também não sei até quando esses caras vão chamar as pessoas. Então, o que eu te aconselho? Presta atenção a alguns concursos que estão surgindo, que de repente você não colocou na sua conta, mas que vão ter uma saída mais rápida. Aí eu falo para vocês são muito humildes, tá? São muito humildes.
é legal ser humilde, mas a gente tem que gostar da gente. A gente tem que se olhar no espelho de uma forma diferente, querer se ver diferente. Quando você estuda para um tribunal de justiça, você estuda muito, concorda comigo? Muito, 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 muito. O seu esforço não é menor do que o pessoal do TCE do Rio. O seu esforço não é menor do que o pessoal do TCU, o seu esforço não é menor do que o pessoal da área fiscal e nem do pessoal do Legislativo, ou seja, o pessoal do Senado. Então comece a perceber que às vezes você luta muito para muito pouco. Por exemplo, de repente o que está se pagando aqui no TJ, e você está lá sofrendo, no Senado você paga o dobro, o triplo, etc e tal. Ah, mas eu não quero morar em Brasília. Eu só dei uma suposição. Eu só quero te dizer o seguinte, o teu concurso, a sua entrega, ela é tão grande que você poderia fazer qualquer concurso público. Eu falo isso, no vídeo anterior que eu fiz para o Senado, eu falei isso. Eu falei, o concurso, o pessoal que estuda para tribunal, gente, passa em qualquer concurso público. Guarde isso que eu falei para você, porque eu já mudei a vida de muita gente falando essas coisas. Tem aluno que lembra de mim até hoje. Não é aluno não, é servidor, né? Fala, olha, você mudou minha vida. Até hoje lembra de mim. Aluno que estuda para Tribunal de Justiça passa em qualquer concurso público. Por uma simples questão, entenda. Vocês têm menos disciplinas? Tem. Mas vocês têm uma cobrança mais alta, tá? Muito mais alta. Vocês têm uma concorrência feroz. Né? O pessoal todo quer ir para o Tribunal de Justiça. É uma demanda que a gente... Até tem uma explicação por quê. Porque, tradicionalmente, tribunais de justiça, seja justiça estadual ou justiça federal, antigamente faziam concurso todos os meses, então todo mundo falava, não, você vai para justiça, para o TJ, ou para o TRF, ou para o TRT, porque tem concurso todos os meses. Então, o aluno de tribunal é um aluno que faz prova, muita prova. Muita prova. O aluno da área fiscal, só para vocês terem noção, ele passa com o mínimo. Aqui, se o corte é 70, o sujeito passa com 72, 74. Eu estou falando de Receita Federal, gente. Ah, mas eu não gosto de cálculo. Não gosta por quê? Vai pagar bem que mal tem. Que cálculo? Que cálculo? Ainda tem isso, que cálculo? Porque contabilidade pública, por exemplo, é pura teoria aquilo ali, quase. Né? É um outro cálculo. Comece a rever as coisas, comece a redesenhar. Área de controle está fazendo concurso todos os meses. Olha, tem TCE do Rio, daqui a pouco vai ter TCM do Rio. E você está aí, assim, pensando... Então, eu não estou querendo te tirar do seu TJ. Eu acho que você tem que estudar se você... Você tem que pensar como que você está. Colocar um espelho e pensar como que eu estou hoje. Eu já estou há muito tempo estudando para o TJ Rio? Estou. Então, eu deixo aqui, continuo, sigo estudando. Por quê? Porque a maioria vai jogar a toalha e eu que estou estudando sou eu que tenho que passar. Eu já estou. Eu não vou sair, não vou perder minha fé, tá aqui. Por quê? Eu posso não ser chamado em 2023, mas posso chamar em 2024. Né? Ou eu posso chegar em 2023 com esse edital todo sendo refeito, com uma errata do edital aumentando o número de vagas. O que vocês têm que olhar hoje, sinceramente falando, é a quantidade de discursivos que vai ser corrigido nesse período. Tá certo? Você tem que entrar ali dentro daquela quantidade por enquanto. Então, essa é a questão. Agora, gente, as informações, a única coisa que acontece é porque tudo que o cara fala vira uma coisa enorme em função da pandemia. Né? Vira uma coisa enorme em função... o Rio de Janeiro está com gastos? Está, mas deixa eu te falar. A gente só lembrou que o Rio de Janeiro está com essa contingência fiscal toda porque o presidente do tribunal veio e falou. E não estava antes, não? Não estava antes. Né? Desde quando o Rio está nessa coisa, nessa situação fiscal? Não é de hoje, né? E não estava antes. E as coisas não estavam acontecendo. Vamos falar a verdade. Vocês não estavam estudando sem se preocupar com isso, né? O presidente mesmo. Aí você fala assim, mas agora vai ter um número de servidores menor porque todo mundo vai para o home office. Alto lá. Ninguém sabe nada sobre isso ainda. Ninguém sabe nada sobre isso ainda. Você pode até descobrir que algumas atividades são feitas realmente à distância. Até podemos descobrir isso. E realmente já temos muito teletrabalho no serviço público. O Tribunal de Contas da União é teletrabalho em maioria, mas deixou de contratar servidores? Não. As dificuldades e o volume, gente, o povo está morrendo de trabalhar. Você acha que o servidor vai aceitar essa situação durante quanto tempo, né? O próprio presidente do tribunal ele sofre com pressões internas. Então, mesmo entrando o novo presidente, vocês acham que o novo presidente que vai entrar, ele não tem que se pronunciar sobre essas questões, ele não tem que dar um pronunciamento para os servidores da casa sobre a situação? Ele fala assim, não vou fazer concurso.
os servidores vão ficar loucos lá dentro com esse cara na hora que ele falar um troço desse. Não existe, tá? Não existe. Então, assim, conversem com as pessoas, procurem ouvir pessoas sérias, que entendam talvez melhor do que antes que os caras falaram, não vai ter concurso, naquele ano vai ter corte, né? Vamos ter aí uma constrição econômica. O primeiro semestre vai, o segundo começa a aquecer. Só que tem um problema, tá? Para eu finalizar. O dia está passando muito rápido, muito rápido. Não deixe com que os outros decidam a sua vida, decida você a sua vida. Né? Se você quer continuar no TJ, tudo bem, avalie o quanto você já estudou, tá? Se você estudou pouco, quer mudar de área, ótimo, você tem excelentes oportunidades. Tem um TCM do Rio, tem um TCE do Rio. Vão nomear aquele tanto que o TJ nomeia? Lógico que não, isso não é verdade. Mas se você tiver com pressa, aí vai lá e se mata e banca aquilo ali. O corte é menor, sem dúvida alguma, tá certo? É bem menor do que o quando eu falo assim, do Tribunal de Justiça. Vem concursos de outras áreas, vão acontecer, os concursos legislativos estão acontecendo, procure ficar atento ao entorno. Os tribunais regionais estão se movimentando, já que você quer ir para tribunal, os tribunais regionais estão se movimentando novamente para fazer concurso público. Então, quando o ano virar um pouquinho, que a gente sair dessa situação um pouco mais difícil, de não poder se encontrar, não poder isso, não poder aquilo, né, já vão começar, as comissões já estão se organizando para concurso, então você tem que ficar atento, tá? Se elas estão se organizando, e agora tudo é muito rápido. Você precisa estar atento, tá bom? Então fica essa dica para você, eu não sei se eu ajudei, né? Se eu ajudei vocês aqui. Então vamos ver. Aqui o André me perguntou sobre a questão de ter aumentado o home office também, não pode ser um fator complicador para o concurso. André, a questão do home office para a justiça, ela aconteceu em função, de fato, da pandemia. E também em função de um trancamento dos tribunais, ou seja, você teve menos movimento para os tribunais, embora hoje você tenha uma virtualização do serviço público com um peso maior. Ocorre que esse movimento a menor, ele acontece também porque os escritórios de advocacia não estão funcionando, muita coisa está sendo adiada, então você tem que contar que existe uma demanda que está retraída, ela só está economizada, daqui a pouco essa demanda explode, e aí você vai precisar de servidores para trabalhar, e não só o pessoal do home office. O home office, o que ele vai fazer? Ele economiza água, luz, né, esse tipo de coisa. Mas a força braçal, não é porque o cara está em casa, não é que você precisa de menos pessoas. Não funciona assim, não. Porque se funcionasse assim, isso teria acontecido com algumas áreas, alguns setores públicos, o Ministério da Justiça, o próprio Ministério da Justiça, ele é quase, né, ele tem um bom número de pessoas que trabalham no home office, mas o pessoal já está por aqui, está soberbado de serviço, né? E mesmo assim tem um bom número de servidores. Então a questão, a economia que você faz é uma economia de chão de fábrica, tá? E não uma economia de pessoal, porque economia de, olha, o home office, sabe o que ele economiza? Professor, isso aí vocês podem ter certeza. Por quê? Professor universitário, se ele dá aula para uma turma numa universidade, se as universidades fizerem um consórcio, ele pode dar aula para o Brasil inteiro e aquele mesmo professor ser reaproveitado. Isso que o home office é para isso. É para mim que estou aqui falando com vocês, ele é ótimo. Eu falo para todos vocês, independente do número. Para isso que ele serve, para o professor, para os expoentes. Agora, para quem vai lidar com o processo, você tem um número por servidores, você tem uma demanda, e o cara ele é sozinho, ele não faz, ele não está fazendo para 100, porque a pasta dele, juntada, é a mesma, tá? Então, isso não muda. Vamos mais. Deixa eu ver aqui, Tasso, muito obrigada, professora, sou seu aluno, grande admirador. Ô, Tasso, beijão para você, tá? Gente, vocês deem um joinha aqui, a minha rede é pequenininha, vocês podem ver que não tem ninguém não, o YouTube não me paga nada não, é porque toda vez que eu publico alguma coisa, ela me fala, você fez um vídeo, eu não vi, eu tenho uma dúvida, eu falo, mas eu fiz um vídeo hoje sobre isso, vai lá, então aí vocês dando joinha, o YouTube entende que vocês estão atrás da gente. Professora, você acha que pode haver uma retificação do edital colocando apenas para CR? Gabriel, normalmente não se faz isso. O que se faz? Eles vão colocar cadastro de reserva ou eles vão manter aquele número de vagas e vão explicar que elas estão contingenciadas. Provavelmente é isso. Ou eles só vão retificar o edital abrindo novas vagas, mudando a data e não falando absolutamente, lançando apenas a nota de contingenciamento, que foi a declaração do presidente, tá? Professora, gostaria de uma interpretação de texto, você
É demais para explicar. Bom, Cláudio, eu vou explicar. Eu vou explicar aí, é que eu falo com vocês, né? Vocês acham que não está tendo concurso. A gente está morrendo de trabalhar, gente. Eu tô assim, né? Eu falo que parece que não mudou. A gente tem bem menos concurso, mas tem concurso, esses concursos estão acontecendo, né? Não sei se estou ficando velha, estou ficando mais lenta, enfim. Vamos lá. Eu tenho que jogar um pouco mais de gás no meu material em relação à interpretação de texto, sim. Por quê? Porque a tendência das provas de concurso é puxar um pouco mais para a interpretação. Tem sido assim, vem sendo assim, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Só para fechar, porque eu não gosto de ser nenhuma dica, não é? A relação às discursivas de vocês, né? Essa que é a minha área de apoio aqui. Qual o conselho que eu dou, gente? Sem descabelar nada. O CESP continua, né, trabalhando com temas bem tranquilos, temas bem fáceis. Por exemplo, se você vai fazer o concurso, sei lá, para a área de assistência social, por exemplo, vai cair o óbvio. O CESP vai cobrar lá na discursiva a questão da assistência à saúde. É muito difícil, porque o CESP sempre gosta de pegar alguma coisa que seja atual e básica. Sempre assim, conceitos bem básicos e coisas bem atuais. Então, a prova discursiva vai ser bem fácil, tá bom? Vai ser bem fácil. O que é difícil no TJ é falar a prova de português, que tem um peso maior na interpretação, é um pouco puxada. Mas a prova discursiva é bem tranquila. Se você vai fazer, só para vocês terem noção de como o CESP cobra coisas fáceis, né? Só para recordar aqui com vocês, se você pegar a prova do STJ para oficial de justiça, o que os caras cobraram? Cobraram atos administrativos e cobraram aquelas coisinhas mesmo, né? Sobre atos administrativos, requisitos, né? De formalização do ato, tá certo? As questões que comprometem um ato administrativo, atos quando você classifica de nulo, anulável. Então, você vê, para oficial de justiça, os caras cobraram isso. O CESP cobra o óbvio. Onde é que o CESP joga energia? Na qualidade do texto, tá? Então é ali, depois eu faço uma live aqui. Uma live não, eu vou deixar dicas, que eu não consigo compartilhar o material ainda aqui. Eu vou deixar dicas sobre a discursiva. No curso nós vamos retomar todo o nosso trabalho que a gente já está fazendo. Por quê? Porque quando alguém se pronuncia sobre qualquer coisa, chega no segundo semestre, aí a minha anteninha já fica ligada. Eu guardo energia um pouquinho para ver para onde que vai, né? E depois eu já ligo a antena, que é para começar a me preparar o segundo semestre é punk. Tudo acontece muito rápido, quando a gente assusta, igual eu tô falando, eu não acredito em prova no segundo semestre. Eles podem até marcar. Marcar a prova para, sei lá, 2 de dezembro. Pronto, marcou para ali? Tá. Como é que tá a curva da doença no Brasil? Não, continua crescendo. Então, pode ter certeza, a prova vai acontecer depois. Tá certo? Então, a única coisa que vai acontecer é vocês fazerem prova em 2021, né, e começar a ser convocados a partir do segundo semestre de 2023. Gente, era o que acontecia, tá bom? Era o que acontecia, era o que normalmente acontecia, tá? Então não tem, sinceramente falando, não tem nenhuma novidade no ar em relação ao TJ, o que mudou, não mudou nada, vai estudar, tá bom? Não mudou absolutamente nada. Pode ser que mude para melhor com quanto menos gente, né? Aliás, que pode acontecer o TJ em 2000, o TJ fazer um concurso, chegar a 2023 e fazer outro concurso. Isso eu concordo, isso pode acontecer. De eles fazerem 2 concursos em cascata, por conta da validade, de repente, que eles derem para o concurso. Isso aconteceu, sabe com quem? Que eu vou dar uma dica para vocês aí, vocês vão ver exatamente tudo que eu falo, eu gosto de pegar um exemplo e mostrar. A Polícia Federal demorou a fazer concurso. Fez concurso em 2018. O que aconteceu? Vai ter que fazer concurso hoje de novo, 2020. Tá? Por quê? Porque quando demorou tanto para fazer concurso, que fez concurso com o número de vagas que já tinha, e depois teve que fazer concurso de novo. Polícia Rodoviária fez concurso em 2019. O que vai acontecer? Demorou, não demorou? Demorou pra caramba. Vai fazer concurso em 2020 de novo. Já tem pedido de vaga, já tem praticamente autorização para o concurso. Então, gente, é isso que está acontecendo. O que está acontecendo no serviço público agora é isso. Demora, depois faz 2 concursos. Um faz um concurso num ano e tem que fazer concurso no outro ano. Por quê? Aquelas pessoas que foram concursadas não supriram as nomeações que foram necessárias. E isso, o TJ do Rio aconteceu isso. Ano passado, quando o presidente do tribunal decidiu chamar mais servidores, 64 servidores não foram. Então, deu vacância em algumas áreas mesmo. Né? E aí tomou susto, vou ter que fazer concurso, não tem mais gente, tá? Houve uma situação, né, que eu quero fechar com essa situação explicando para vocês. O TJ de Brasília realmente não vai mais fazer concurso,
Mas quando eles decidiram que não vão mais fazer concurso, foi uma decisão única, eles não conversaram, o que se resolveu no Tribunal de Justiça de Brasília, porque ali é a união, né, basicamente, então você pode fazer algum, eu não sei se o termo técnico, né, desculpem, fazer reaproveitamento, pegar servidores emprestados, então eles optaram por aquilo, mas eles avisaram bem antes, foi antes, inclusive, da pandemia, acho, da Covid, do coronavírus, que não iriam fazer mesmo e pronto, paralisaram. O TCE de Santa Catarina optou por parar o concurso este ano e voltar no próximo. Então, o que a gente tem de concreto é isso. Para quem perguntou sobre o TCE do Rio, né, só falando uma questão parecida, mas não é igual ao do Rio. Então, quem tinha que parar, realmente já se pronunciou e parou antes, tá? O TCE de Santa Catarina parou realmente, falou, nós não vamos fazer esse ano, mas vamos fazer no outro ano, vamos retomar todas as atividades. Por quê, gente? Porque os caras estão com 1000 coisas para fazer, não está dando... Como que você vai tocar um concurso se você nem sequer pode ter a prova agora? Então, esse que é o problema. Mas a vida segue, tá? Daqui a pouco tem prova. E o TJ Rio, não. O TJ Rio, o presidente deu uma declaração sobre contingenciamento das vagas que ele anunciou, daquelas 341, que já não são mais 341. Então, as aposentadorias que forem surgindo aí estão fora desse contingenciamento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se ele fizer o concurso, né, com essas novas vagas, ele pode, de repente, nomear dentro dessas novas vagas e abrir novo concurso, tá, gente? Em 2023, eu acho que eles devem abrir 2023, 2024, um novo concurso, porque não vai ter gente suficiente. Primeiro, porque muita gente saiu da fila, a concorrência cai. E a concorrência caindo, você fala, mas tem 25 mil concorrentes. Gente, mas a gente sabe muito bem quem é que passa, né? 25 mil é um número, assim, que a gente fala que é um número, né, fictício da realidade. Por quê? Porque, de fato, os que vão estudar vão passar. É aquele número que vai cobrir, basicamente, o que eles precisam. E quando eles vão chamar, já não é mais aquela realidade. O que está acontecendo no Brasil é isso. Resolvem chamar alguém, já não é mais aquela realidade. Aí tem que fazer outro concurso, tá bom? Esclarecidos? Professora, os TREs, pode esquecer ou não? Cláudia, não esqueceria. TRE, não. TRT, se você me pergunta, eu falo que sim, tá? TRT pula fora. Não tem mais o que fazer. Mas TRE, não, tá bom? TRS, alguns TRS estão começando um aquecimento aí, a Justiça Eleitoral continua, né? Agora, TRE, deixa eu te explicar, TRE é o céu do serviço público, né? O que é o céu? Não tem público para lidar, muito pouca gente, tem aquela vidinha do TRE, né? Você vai ser feliz no TRE. Chama menos pessoas, naturalmente, por conta da natureza da quantidade de demanda, né? De servidores para o TRE, tá bom? Mas é o céu. Mas entre gastar energia com o TRE, eu gastaria energia com o Tribunal de Contas. Vamos lá. Ramon, a galera ficou desesperada, mas a única coisa que podemos fazer é estudar. Enxerguemos como um tempo para estudar. Eu concordo plenamente com o Ramon. Existem coisas que realmente é melhor você pular fora e tem coisas que não, que é melhor você seguir estudando. Gente, quem vai ficar é quem realmente está acostumado a fazer concurso. Tá? Então, quem vai ficar é quem realmente sabe como é que é essa regra dos concursos, que sabe que daqui a pouco vai ter prova, que sabe que vai ser aquela confusão, que sabe que vão ter dois concursos seguidos. Imagina, você concorre para um, daqui a pouco você concorre para outro. Vocês sabem por quê? Olha que interessante. Por que o TJ não conseguiu reter aqueles 64 que eles chamaram, esses que não foram? Sabe por quê? Porque o pessoal não parou de fazer concurso. O pessoal fez o concurso do TJ, o pessoal fez o TRF, se não me engano, da 4ª região. O pessoal fez o que foi, gente, nesse meio tempo? Teve um tribunal regional, não sei se foi de São Paulo, alguma coisa assim. O pessoal foi fazendo e foi sendo nomeado. Eu posso contar a história de N alunos para vocês aqui, e, aliás, eu vou falar sobre essa questão da nomeação. Que o aluno vai fazendo os concursos e depois ele vai escolhendo onde é que vai ficar, porque ele vai sendo chamado, ele não passa naqueles primeiros lugares, né? Ele passa um pouco mais para trás, e aquilo foi como se tivesse depositado dinheiro, gente. Tá? É como se eu tivesse, assim, esse dinheiro que eu estou gastando com concurso, o tempo, não é? É como se eu estivesse acreditando no futuro, e é exatamente isso que acontece. Os caras vão sendo chamados. Eu tenho uma aluna que ela foi para o TRF da primeira, né? Que não era a região dela, depois ela foi chamada para o TRF da 4ª, e depois ela foi para outro lugar, sei que ela voltou para o lugar dela, sei que ela foi assim, se chamou, 3 tribunais chamaram.
E ela não passou nos primeiros lugares de modo algum, ela estava lá, né, lá longe. Então, assim, ela foi sendo chamada nessa, um chama, outro chama, porque o que está tudo parado. Na hora que os caras precisarem de servidores, quem estava estudando, quem durante a pandemia não ficou ruim da cabeça, firmou a cabeça, continuou estudando, ou pelo menos se recuperou, porque a gente pode ter ficado ruim sim, tá? A gente, né, é ser humano, houve muita coisa ruim esse ano. Mas quem voltou ativa, quem tiver voltado ativa, amanhã vai acordar em outra realidade. Lembre-se disso. Tá todo mundo muito paradão, tá todo mundo paradão para emprego. Quando eu falo isso, mas não tá tendo emprego. Mentira, tem gente que tá chamando pessoas para trabalhar, as pessoas não estão indo, porque as pessoas se acostumaram a ficar em casa. É isso que está acontecendo, então as pessoas não estão indo. Então, já que, você não tá saindo, você não tá vendo ninguém sair final de semana direito, tem só o pessoal, né, da aglomeração, vamos respeitar para lá, porque não é a gente, né, que tá lá. O restante, não tem ninguém te atiçando para nada. Tá? Namorar tá difícil, né? Você já não tá gastando dinheiro mesmo nem com roupa para você sair, então vá se dedicar aos seus estudos. Então, o universo faz coisas com a gente que a gente às vezes não percebe o quanto isso é importante. Às vezes nós perdemos muito para ganhar mais. Às vezes nós somos tirados de cena, né, em relação a emprego, dinheiro, estudo, não sei o quê. A gente é tirado de cena para a gente se reposicionar na vida, enxergar a vida com outros olhos. Então, o que vocês estão ganhando é oportunidade. Eu entendo assim, eu entendo como uma oportunidade. O pessoal do TJ está ganhando oportunidade. Primeiro, esse pronunciamento do presidente do tribunal é um posicionamento que tira muita gente da concorrência e, naturalmente, se você quer muito o Tribunal de Justiça, é o seu melhor momento, tá? A galera que estava estudando mesmo desanimou. Sim, você vai ver isso. Podem ver pelas lives dos grandes cursos. Confesso que, a princípio, a notícia deu uma baqueada na gente, é normal, né? Mas temos que recompor o mais rápido possível e continuar. Gabriel, super normal. Qualquer notícia em torno do concurso público mexe muito com vocês. Se hoje sair a republicação desse edital, só uma errata com a reabertura de vagas, vocês passam mais ou menos uns 3 a 4 dias assim no ar. É normal. Por quê? Porque vocês estão colocando a vida de vocês nesse momento com esse propósito. Então, vocês desenham a vida de vocês assim. Gente, mas nada mudou, tá? Eu digo assim para vocês, em termos de tempo, temporalidade, tá dentro do normal. Falar que vai nomear em 2023 é risível. Eles nomearam de 2014, 2019, 2018, 2019, nomearam quase 5 anos depois. Acorda para a vida, né? Então, assim, eles nomearam no esgotar, não tinha mais como prorrogar o concurso, eles nomearam as pessoas. E quantas vezes o TJ Rio fez isso? Quem já é das antigas aqui, eu não sei se são das antigas, mas pergunta aos professores de vocês. Quantas vezes o TJ Rio nomeou na reta final? Que nomeava, na época eram milhares de pessoas nomeadas, não era centenas, não, né? Cruz nomeou centenas. Da penúltima vez, eu lembro então dos primeiros concursos que eram milhares de pessoas nomeadas. A Polícia Rodoviária é a mesma coisa. Polícia Federal é a mesma coisa. Né? O concurso está se esgotando, está na reta final. Aí sempre tem, né? Ou o diretor daquela instituição, o presidente, nomeia porque não podemos ficar sem, ninguém aposentou uma leva. E aí vem aquela nomeação, vem a felicidade de vocês. Guardem essa data. 30 de julho, vocês vão se lembrar dessa conversa que estiveram comigo e vão falar, a Júnia tinha razão. Não vou me esquecer, tá bom? Vocês vão lembrar de mim pro resto da vida, tá? Gente, beijão para vocês. Né? Obrigada aqui pela companhia de vocês, né, nessa live. É sempre muito gostoso fazer isso. O tempo é curto, mas eu falei que vou voltar aqui todos os dias, pelo menos por um tempo, sabe? Porque agora as coisas estão retomando, então a gente também tem uma obrigação social com os alunos, né? De acordar as pessoas que já conhecem a gente, que estão ali nos acompanhando. Vá cuidar da sua vida, vá retomar seus estudos, porque o tempo está passando muito rápido. Quase 3 horas da tarde, né? Tá bom para quem for quer falar pouco. Então é isso. Amanhã eu vou conversar com o pessoal da Polícia Federal, que eu estou devendo uma live para eles nesses horários entre 11 horas e 2 horas da tarde, assim que é o horário que dá para gravar. E aí vem e converso com o pessoal da Polícia Federal. Vocês também têm que começar a fazer umas considerações. Se você ainda está novinho na fita, vai fazer concurso para carreira policial, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, não chama todo mundo, passa todo mundo, tá, gente? Tudo bem? Se você tiver condições de fazer, vai para umas coisas. Você tem que aprender a escolher concurso. É porque vocês, às vezes, miram concursos que são
Por exemplo, TRE. Vai chamar menos gente, muito menos gente. Quem faz TRE? Quem já é servidor, né? Senado. Quem faz Senado? Quem já é servidor. Mas só faz quem já é servidor o Senado por conta do aqué. E o cara que já é servidor sabe que não é difícil passar, não. Tá? Ah, você olha lá, a média do Senado ali embaixo não é uma média alta, não. Não é mesmo. Compara com o seu Tribunal de Justiça para tu ver. Pega os números. Pra falar que, né? Número é a melhor coisa que tem. Limpa a mesa, para finalizar. Limpe a mesa toda. Toda. Tira Gente, livro parado. Eu adoro Feng Shui. Não sei se vocês conhecem isso, que é né? É uma tradição chinesa de energia ambiental. Eu adoro essas coisas. Não posso falar assim que eu adoro muito, não, senão vocês vão me pedir mil coisas. Então, por exemplo, coisas paradas, papel parado em cima da mesa, né, não ajuda você a avançar. Por quê? Porque você fica puxando aquela energia, não sei o que você acredita, mas vamos lá, não custa nada falar. Aquilo te puxa energia para aquilo que não andou. Então, põe o novo sobre a sua mesa, limpe a mesa, coloque a tarefa do dia, tá bom? Coloque ali o que te importa, uma foto, se lá tem filho, importa sim, porque filho é futuro, né? Então você olha, é como se você falasse energeticamente para o astral, eu preciso garantir meu futuro, então tá ali uma plantinha é sempre uma defesa astral que a gente tem, né? Aqui, ó. Né? Então você tem que ter essas coisas que vão limpando o seu ambiente um pouco. Tira tudo que tá parado, tiver livro parado, põe em outro cômodo, mas não põe perto de você. Pegue aquilo que é necessário para você. Ah, eu tenho uma apostila. Vocês juntam muito papel, né? Aí vocês juntam assim aquela montanha de papel e o dia começa. Celular, o meu por acaso está aqui porque eu queria ler um negócio da Carla Garbola para vocês. Mas o meu celular não fica no meu escritório, não. Não sei se vocês sabem disso. Ele fica bem longe de mim. Eu coloco até para carregar, sabe onde? No banheiro. Sabe por que eu coloco lá no banheiro? Porque só quando eu vou ao banheiro é que eu vou pegar meu celular. Antes disso, a família fica possessa. Fala, no horário que eu estou trabalhando, o concurso, gente, exige entrega do professor, dos alunos. Não é uma questão tão simples assim, mas é muito prazerosa quando você vê resultado, tá? Gente, beijão para vocês, tá bom? Até a próxima e acompanhe as dicas, porque agora eu falei, todos os dias eu vou aparecer aqui um pouquinho, que eu sei que ajuda pra caramba, para dar um oi para vocês, para dar uma sacudida, tá? Beijo grande, boa temporada de estudo, sigam firmes estudando, peguem números, conversem com as pessoas em que vocês confiem, principalmente os professores mais antigos, isso é bem interessante, eles são as melhores pessoas para te orientar nesse momento, tá bom? Estudem, tá? Beijo para vocês todos, boa tarde para vocês.